Se você gostou do nosso canal, dê um joinha e se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, mas se você chegou agora, vote e veja o começo deste livro para que você possa entender a história. Então vamos continuar a história. A Kéfera foi salva pelo seu maior inimigo e agora eles precisam entender como começou a guerra. Ela se aproximou do painel de controle e começou a digitar comandos rapidamente. Então, para onde vamos? Perguntou ela. Kael sorriu de lado, aliviado por sua relutante cooperação. Para um lugar onde ninguém vai nos procurar, respondeu ele, com um brilho misterioso nos olhos. Uma colônia esquecida entre Astron e Nixium, onde ninguém ousa chegar. Kéfera franziu a testa, mas se concentrou na tarefa. Tudo bem, disse ela finalmente. Mas saiba que, se isso for uma armadilha, você será o primeiro a pagar. Kael acenou com a cabeça. É um risco que estou disposto a correr. E, com isso, a Valquíria acelerou para o hiperespaço, deixando para trás a batalha que ainda rugia no vazio do cosmos. Eles estavam entrando em um território desconhecido, juntos, contra todas as probabilidades e todas as razões. Capítulo 3 – A Colônia Perdida. A Valquíria atravessava o hiperespaço em alta velocidade, as estrelas passando como longos riscos de luz no visor da nave. Kéfera ainda mantinha uma distância cautelosa de Kael, mas sua curiosidade crescia a cada segundo. Que tipo de lugar era essa colônia esquecida entre Astron e Nixium? E por que ninguém ousava se aventurar até lá? Enquanto isso, Kael se concentrava nos controles, seu rosto sombrio e determinado. Ele conhecia aquele destino melhor do que gostaria de admitir. A colônia para onde estavam indo era uma ruína de antigos tempos de paz, quando os dois mundos tinham cooperado, antes da guerra devastar qualquer esperança de reconciliação. Kéfera, observando Kael, decidiu quebrar o silêncio. Esta colônia, começou ela, cuidadosamente. O que há de tão especial nela? Kael olhou de soslaio para ela, medindo suas palavras. Era um posto avançado de pesquisa e exploração conjunta, um símbolo da cooperação entre nossos povos, muitos anos atrás. Quando a guerra começou, ela foi abandonada, deixada à própria sorte. E dizem que, desde então, aqueles que tentaram retornar nunca mais foram vistos. Kéfera franziu a testa. Por que, então, estamos indo para lá? Kael sorriu de leve, sem humor. Porque ninguém jamais nos procuraria lá. E porque, talvez, seja o único lugar onde podemos encontrar respostas para terminar esta guerra. Os olhos de Kéfera brilharam com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Respostas? Que tipo de respostas? Antes que Kael pudesse responder, um novo alarme soou na cabine. Eles estavam saindo do hiperespaço, a vista diante deles se transformando em um campo de escombros de satélites velhos, naves danificadas e estruturas orbitais abandonadas. No meio do caos, uma estação espacial gigantesca se destacava, seu brilho metálico opaco e suas luzes piscando de maneira intermitente. Bem-vinda à colônia perdida de Hélios 7, disse Kael, com um toque de ironia. A estação parecia uma cidadela desolada no espaço, rodeada por uma aura de mistério e perigo. Suas plataformas estavam cobertas de vegetação alienígena, que crescia para fora das rachaduras em suas paredes, criando uma imagem perturbadora de vida e decadência. Kéfera sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Parece um cemitério espacial, e murmurou. De certa forma, é, e respondeu Kael. Mas também é nossa melhor chance de sobreviver. Eles se aproximaram da estação e pousaram em uma das docas abandonadas. Assim que saíram da nave, o cheiro de metal enferrujado e oxigênio reciclado encheram seus pulmões. As luzes piscavam intermitentemente, como se a energia estivesse oscilando, prestes a acabar. Enquanto caminhavam pela doca vazia, Kéfera percebeu a atmosfera pesada. Tudo parecia carregado de histórias não contadas, como se as paredes da estação guardassem segredos esquecidos há muito tempo. E agora? Perguntou ela, olhando ao redor. O que exatamente estamos procurando? Kael olhou para ela, sua expressão mais séria do que nunca.
Existe um banco de dados central nesta colônia que foi projetado para armazenar informações vitais sobre pesquisas conjuntas entre nossos mundos. Acredita-se que essas informações possam conter uma chave e talvez um segredo sobre como acabar com esta guerra. Kéfera estava intrigada. E você acha que podemos acessá-lo? Kael assentiu com a cabeça lentamente. Acho que é nossa única esperança. Enquanto isso, nos mundos de origem. De volta a Astron, o pai de Kéfera, General Ariston, estava enfurecido. Ele acabará de receber a notícia de que a nave de sua filha havia desaparecido no último ataque. Ele sabia que ela era uma das melhores pilotas que Astron tinha, e seu desaparecimento era não só uma perda militar significativa, mas uma ferida pessoal. Não pode ser! Exclamou ele para seus conselheiros. Minha filha não é uma desertora. Ela foi capturada, e vou destruí-los um a um até trazê-la de volta. Enquanto isso, em Nixion, o irmão de Kael, Alaric, estava igualmente preocupado. Ele havia interceptado uma comunicação em que a Valkyria estava em um setor não autorizado, uma traição que poderia significar a desonra completa de sua família. Ele está vivo, mas o que está fazendo? Murmurou Alaric para si mesmo. Se Kael realmente desertou, isso pode custar a vida de todos nós. Ambas as famílias, agora movidas pelo medo e pela raiva, começavam a formular planos para encontrar seus entes queridos e trazer respostas, não importa o custo. Capítulo 4 – O começo de uma aliança. Na colônia Helios 7, Kéfera e Kael encontraram a sala de controle principal. Os painéis estavam cobertos de poeira, alguns quebrados, e havia marcas de batalha nas paredes. Precisamos ativar o gerador principal para acessar o banco de dados, disse Kael, aproximando-se de um terminal. Kéfera observava, ainda desconfiada, mas começando a perceber que, de alguma forma, eles estavam no mesmo lado, mesmo que apenas temporariamente. Se realmente conseguirmos essas informações, ela ficou pensativa, e o que faremos com elas? Kael olhou profundamente nos olhos dela. Vamos fazer o que for necessário para terminar essa guerra. Mesmo que isso signifique desafiar nossas próprias famílias. Kéfera ficou em silêncio, digerindo aquelas palavras. Pela primeira vez, ela se perguntou se eles poderiam, de fato, mudar o destino de seus mundos. E assim, em meio a um ambiente hostil, duas almas, antes inimigas, começavam a perceber que a única chance de um futuro melhor poderia estar em confiar um no outro. Capítulo 5 – O segredo oculto. Kéfera e Kael conseguiram ativar o gerador principal da colônia Helios 7. A energia percorreu os cabos antigos, iluminando a estação com uma luz pálida e vacilante. A sala de controle, anteriormente mergulhada na escuridão, agora exibia uma série de painéis piscando com informações esquecidas. Os dois se aproximaram do terminal central, a tensão crescendo no ar. Pronto? Perguntou Kael, seus dedos pairando sobre o teclado. Kéfera assentiu, o coração acelerado. Eles sabiam que aquela informação poderia mudar tudo. Kael começou a digitar rapidamente, acessando os arquivos armazenados no banco de dados. A tela tremulou, e logo surgiram documentos, relatórios e vídeos de décadas atrás. Veja isso, e murmurou Kéfera, apontando para um arquivo marcado como Operação Aurora.